Adolescência é um papo ocidental, tá certo? E que serve para algumas coisas. Uma delas é para o próprio controle desse segmento da população que fica num entre a infância, que é totalmente tutelada, e tem a relação de poder dos pais com em relação às crianças, e o mundo adulto, que supostamente seria um mundo de mais autonomia. Nas sociedades tradicionais, como as sociedades indígenas, por exemplo, mesmo as sociedades indígenas brasileiras, existem ritos de passagem específicos dessa fase da infância para o mundo adulto, onde cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu lugar social, cada um vai ter a sua inserção social. E isso está dado pela cultura, isso é dado pelos ritos de passagem. Né? Na nossa cultura não existem esses ritos de passagem. Quer dizer, cada um tem que se virar para crescer, digamos, para virar adulto. Cada um tem que fazer uma série de trabalhos psíquicos, subjetivos, existenciais, para produzir um lugar social para si mesmo. Então, acho que tem que fazer essa consideração, né? essa distinção, considerando, inclusive, que a instituição adolescência também, quando a gente a nomeia como instituição, também é uma instituição construída a partir de relações de poder que produzem tipos de saber para um efeito de maior controle social. Não vamos nos enganar com relação a isso. E aí as psicologias, as psicanálises, as sociologias entram todas nessa roda. Então não existe nenhuma psicanálise, psicologia, sociologia, ou seja lá o que for, que seja neutra. Então, que tipo de saber se produz para quê? Em relação às pessoas, em relação, no caso, aos adolescentes. Então, nesse sentido, quando você se propõe essa pergunta, quais podem ser os efeitos subjetivos e culturais de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, eu acho que também tem que ficar contextualizado, né, para qualquer fala nesse sentido, que o modo como o Brasil sempre funcionou nunca foi em relação à questão do bem comum. O bem comum nunca foi considerado de fato. Essa lógica que estamos mergulhados desde a invasão dos portugueses no Brasil, que é a lógica dos interesses das elites. É disso que se trata. E aí a gente vê essa lógica, né, dos corretos, dos bons, dos bacanas, em contraposição a todos aqueles que são do mal. Quem que é do mal? Os jovens, ditos delinquentes, gays, travestis, lésbicas, transexuais, todos os diferentes. Então, que raio de sociedade fascista a gente está gestando? É o ovo da serpente, gente, vocês não estão entendendo. É o ovo da serpente. Não é? Então, todos os efeitos, né, desse modo de fazer política, desse modo de conduzir os rumos, né, do país que a gente vive e tal, entre outras coisas, se alimenta, produz e reproduz um certo jeito de pensar que é, inequivocamente, botar a culpa das violências, dos desmandos, dos malfeitos, seja nos adolescentes negros e pobres das periferias, tá certo? Seja pegando aqui e ali outros bodes expiatórios. Vamos desmontar essa lógica. Eles são colocados como responsáveis, como culpados por uma violência que é endêmica. A gente vive num estado de exceção, num certo sentido, o tempo todo. Se a gente não está na exceção, estão em momentos de vida democrática, de reconstrução da democracia, de produção de algum tipo de democracia no Brasil, nas periferias o estado de exceção continua. Amarildo não é exceção, Amarildo é regra nas periferias. Acho que tem que poder pensar que tipo de subjetividade se produz na sociedade brasileira, ou vem se produzindo na sociedade brasileira ao longo de todos esses anos, principalmente pós-ditadura militar,
não é? Que faz isto que a gente está assistindo com muito horror, eu fico muito assustada, muito preocupada, que é um jeito fascista de ver o mundo e de estar no mundo. É um jeito de dizer, olha, aquele lá, aquele judeu, no caso, né? Porque é isso que o nazismo fez. O judeu era o responsável pela condição catastrófica da Alemanha, então por isso ele tinha que ser morto. É a mesma lógica. Quer dizer, é o adolescente, é o jovem que é responsável pela violência. Só que a violência, ela está institucionalizada, ela é uma regra do estado de exceção que acontece nas periferias o tempo todo, né? De outro lado, o que está difundido na cultura e que é difundido pela mídia, pela televisão, pela internet, são os poderosos. É esse que é o valor. O cara que tem grana, que tem prestígio, que tem dinheiro, que, né? Por que esses jovens vão querer outra coisa que não ter acesso aos mesmos bens de consumo? Como se isso fosse lhe dar o valor que a sociedade, na verdade, não lhe dá, não investe de valor esses jovens, não investe de desejo, não tem investimento desejante nessas crianças e nesses jovens. Como é que adolescentes e jovens se sentem nesse pedaço, num momento de vida em que eles estão construindo para si um lugar no mundo? Como é que eles podem se sentir? Se o investimento social, de fato, que se faz nesses jovens é um investimento para colocá-los nesse lugar de desvalor. E isso traduzido desde o dinheiro que não é suficiente para comida, para moradia, para roupa de marca que ele quer. Ele quer roupa de marca como todos os outros adolescentes querem. Por que raios a nossa sociedade está tão armada, continua armada, escolhendo, pegando, pensando algumas figuras como as figuras a serem demonizadas, criminalizadas. Se não é criminalização e demonização, é patologização. Tá certo? Criança que dá muito trabalho, é fácil virar TDAH. Tá certo? Isso a gente tá careca de saber. Adolescente que apronta, é fácil, principalmente se for negro e pobre, é fácil virar criminoso. E é criminoso porque é genético o assunto? É degenerativo? Então a pergunta é por que a sociedade funciona desse jeito e pensa dessa forma? Quando a gente está muito careca de saber que os efeitos de violência, os efeitos de uma sociedade tão violenta mesmo, tem a ver com uma sociedade extremamente desigual. A gente está careca de saber, não precisa dizer, né? A gente não precisa retomar isso. A gente vive numa sociedade desigual, extremamente desigual. E por que isso é maquiado? Por que isso não é olhado? Por que isso não é visto? Quer dizer, taxar grandes fortunas, fazer o imposto progressivo, fazer melhor distribuição de renda, fazer de fato uma reforma política, são questões que são da ordem do dia. Mas não, o problema é o adolescente em conflito com a lei, é o adolescente que é criminoso, é o adolescente que é bandido. Né? Então, para mim, é uma pergunta que não se responde, quer dizer, não é só o que efeitos na subjetividade do adolescente uma redução da maioridade penal pode produzir, mas que raio de efeitos isso pode produzir na sociedade. A gente está falando de um inconsciente que é produção histórico-social-política. Ele não está dentro do livro do Freud. Aliás, o próprio Freud o tempo todo marcou isso. Se a gente for ler, a rigor, os chamados textos sociais do Freud, que são dados como itens separados do conjunto dos textos freudianos em relação à metapsicologia, em relação às tópicas do inconsciente e tal, os textos freudianos, o mal está na cultura, ele é um divisor de águas. Quer dizer, ele na verdade, vai dizer de um sujeito cindido o tempo todo, mas é um sujeito que é marcado, que é produzido na cultura. O Lacan vai retomar exatamente isso. Então, a gente não está fora do tempo. Então,
Que inconsciente colonizado é esse, não é? Que faz com que a maior parcela da população brasileira, no caso, a parcela da população brasileira, ache que sim, 87% acha que tem que reduzir a idade penal de jovens. Do que se trata isso? E qual o papel da mídia na produção desse tipo de modo de pensar e modo de funcionar subjetivamente? Então, nesse sentido, o conceito de subjetividade, eu acho mais interessante o conceito Foucaultiano e deleuziano e guattariano do que ficar restrito ao conceito de sujeito do inconsciente. Não é? Porque ele permite o conceito de subjetividade que a gente possa pensar, por exemplo, nas estratégias de produção de subjetividade que passam por tecnologias de poder, que, segundo Foucault, passa pela biopolítica, e que, segundo Deleuze, passa pelas sociedades de controle, que nada mais seriam do que uma intensificação do biopoder, das tecnologias do biopoder, né? Do biopoder da biopolítica. E aí é isso, quer dizer, o que tem se produzido culturalmente, socialmente, é gado. E que clínica que a gente faz? É clínica para gado? Se a gente não considerar que esse inconsciente histórico produzido socialmente, que na clínica com esses adolescentes, por exemplo, eles precisam poder ter acesso aos dados que contam para ele a história a partir da qual eles são efeito. E é uma história política. Isso não é uma história apenas psíquica de Édipo. Tá certo? É uma história política. Isso faz parte da clínica. Isso é clínica. Isso é poder se dar conta poder se dar conta de poder acionar os mecanismos de produção desejante. Quer dizer, e aí não tem jeito, eu acho que o conceito de alienação, para mim, é um conceito útil ainda, sabe? Acho que tem uma coisa que ou a clínica é desalienante ou ela é adaptativa. Na clínica do SEDES tem um projeto clínico ético-político que o eixo dele é isso. A nossa opção é por uma clínica não adaptativa. Isso tem um preço, isso tem um custo. Uma clínica singularizante é ajudar as pessoas a se desalienar do quê? Da própria história, inclusive. E a própria história não é história pessoal apenas. A própria história é a história do mundo que vive. Então, nesse sentido, a formação em psicanálise me parece que ela perde muito e ela produz um certo tipo de jeito de trabalhar, o jeito de trabalhar a clínica, quando ela só se circunscreve aos textos psicanalíticos. Não me parece que seja possível fazer formação em psicanálise se você não passar minimamente por algumas ferramentas da filosofia, eu estou pensando mais na filosofia da diferença, o Deleuze, o Guattari, estou pensando no Foucault, da política, da antropologia. Não tem como você fazer uma formação, na verdade, se você não tiver essas outras ferramentas, até para poder fazer o questionamento de que psicanálise você está fazendo. Né? Acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle ou engendrar novos espaços-tempo, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. Gilles Deleuze. Legal, né? Obrigada. Bacana, né?